Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Espero que bem. Chegamos ao nono episódio da série Hashtag Me Ajuda. Se você é novo ou nova aqui, a série Hashtag Me Ajuda, né, é publicada toda sexta-feira e tem por objetivo tirar dúvidas das pessoas que me acompanham, né? Então vocês mandam dúvidas para mim, sejam por mensagens, por e-mail, por direct, comentários, enfim, da forma como essa dúvida chega, eu elaboro um pouquinho nela e nas sextas-feiras eu respondo as mensagens que chegam, tá? Então, se tiver alguma dúvida, não deixe de perguntar, é sempre um prazer estar tentando colaborar um pouco aqui com vocês. Hoje, pessoal, especificamente, a gente vai falar um pouco sobre interpretação de correlação, né? Especificamente, o que é que a gente deve interpretar? O R ou o R ao quadrado? Então, eu vou ler a dúvida que chegou, né, para ficar um pouco mais claro. Quem me escreveu foi a Juliana e disse o seguinte: Bruno, tem uma dúvida boba, mas que não sei ao certo como procurar, por isso resolvi escrever. Antes de ler, Juliana, a primeira coisa, né? Não existe dúvida boba, né? Na verdade, bobeira é não tirar a dúvida, tá? Então, vamos lá. Já vi estudos interpretando a correlação com valor de R e outros interpretando com R ao quadrado. Tenho algumas dúvidas. É a mesma técnica? A interpretação muda? Qual é a melhor forma de entender o coeficiente de correlação? Então, Juliana, excelente questão, na verdade, né? Assim, porque tem alguns estudos que realmente trazem o valor de R, outros trazem o R ao quadrado. E tem sim, né? Embora seja a mesma correlação, né? Existem algumas questões interessantes na interpretabilidade desses dois coeficientes, né? Que inclusive poucas pessoas se dão conta disso, né? Então é bacana a tua pergunta porque vai dar para explorar coisas interessantes aqui. Então vamos lá. Coeficiente de correlação, ele varia de 0 a 1. Quanto maior é esse valor, mais forte é a correlação, né? Então, assim, para a gente interpretar um pouco essa diferente magnitude de correlação, existem alguns pontos de corte que a literatura sugere. A principal, né, que é mais usada no mundo, é uma proposição feita por Cohen, né, em 1988, no livro dele. E ele diz o seguinte, ó, correlações, né, de 0 até 0,10 seriam correlações nulas ou correlações irrisórias, né? Então, se você faz uma correlação e o valor dela está 0,08, 0,07, é uma correlação que tem pouquíssima interpretabilidade em termos de significância do efeito, né? Correlações fracas, né, na proposição de Cohen, variam de 0,10, ele coloca, né, mas 0,11 a 0,29, então seriam correlações que tem aí pouca importância prática, né? Correlações fracas. Correlações moderadas, na classificação dele, varia de 0,30 até 0,49. E correlações fortes a partir de 0,50. Então veja, né, que essa sugestão de Cohen ajuda você a interpretar um pouco qual é a força da sua correlação. Agora é óbvio, né, que você precisa pegar esses critérios aqui e interpretar com cautela, né? Porque, por exemplo, alguns efeitos nas ciências humanas podem ser considerados fortes, mas nas ciências, por exemplo, biomédicas podem ser considerados efeitos moderados, relativamente fracos ainda. Então, assim, esses pontos de corte, eles não são determinísticos, né? No sentido de que, dependendo da área, dependendo do fenômeno que você esteja estudando, isso vai variar. Então veja, né? A partir de 0,50, Cohen já diz que é uma correlação forte. Só que existem outras interpretações para isso também, inclusive na psicologia, né? Então, por exemplo, existem outras tabelas, né, que são tabelas que eu gosto de usar, em que esses efeitos aqui, né, do valor absoluto da correlação, eles são um pouco mais separados entre si, né? Então, por exemplo, ó, correlações nulas, a mesma coisa, né, nula ou irrisória, de 0 até 0,10, correlações fracas, de 0,11 a 0,39, correlações moderadas, variando de 0,40 a 0,69, correlações fortes a partir de 0,70 e vai até 0,89, correlações muito fortes a partir de 0,90, né? Então 0,90 a 0,99 e por fim uma correlação perfeita. Veja que Cohen, né, ele termina em 0,50, né? Então a partir de 0,50 seria forte, mas ele, enfim, tem muito espaço de crescimento aí. Aqui não, né? Aqui a gente já começa a ter um pouco mais de subdivisões. Quando a gente está trabalhando, por exemplo, com validação de instrumentos, essas subdivisões elas são melhores. Por quê? Porque a literatura geralmente sugere que, por exemplo, quando você está trabalhando, está fazendo validade convergente,
entre dois instrumentos, né? Ou seja, você está colocando dois instrumentos para se correlacionarem entre si, dois instrumentos que medem coisas parecidas, mas que não são a mesma coisa, que é isso que a gente chama de convergente, a gente espera correlações moderadas, variando de 0,40 até aproximadamente 0,70. Só que quando a gente está trabalhando com validade concorrente, a gente espera que os valores da correlação sejam maiores do que a validade convergente. A validade concorrente imagina que você tem dois instrumentos de depressão, por exemplo, dois instrumentos que medem a mesma coisa e você coloca eles para se correlacionarem entre si. Essa correlação aqui, a gente espera que ela seja pelo menos de 0,70, né? Então, assim, 0,70 no mínimo, né, para dizer que dois instrumentos eles medem o mesmo construto. E, obviamente, a gente espera que a validade concorrente, né, a correlação da validade concorrente, seja maior do que a correlação da validade convergente, que são dois instrumentos que medem coisas relacionadas, mas coisas diferentes. Então, assim, discriminar um pouco melhor aqui, né, separar um pouco melhor essas categorias pode lhe ajudar se você estiver trabalhando em algumas áreas em que essas correlações aqui elas precisem ser melhor interpretadas, beleza? Agora vamos lá, agora a gente vai falar do R ao quadrado, né? Porque até então a gente está falando aqui de correlações interpretando apenas o valor absoluto da correlação. Mas então como é que fica isso, né, no R ao quadrado? O R ao quadrado é chamado coeficiente de determinação, né? Que também algumas pessoas entendem isso como um tamanho de efeito, tá? Então assim, ó, o R ao quadrado avalia o quanto duas variáveis estão de fato correlacionadas. O tamanho de efeito da correlação, a partir do coeficiente de determinação, explicita o quanto de variância compartilhada duas variáveis apresentam entre si. Então vamos destrinchar um pouquinho esse conceito. Imagina, por exemplo, né, que você tem um coeficiente de correlação de 0,60, né? Então, o que é que você faz, né? No coeficiente de determinação, você eleva o 0,60 ao quadrado e vai dar, ó, R ao quadrado 0,36. Então, o coeficiente de determinação, também chamado de variância compartilhada, vai dizer, né, que essas duas variáveis aqui, elas têm 36% de variância compartilhada entre si. Então, a gente já começa a interpretar isso aqui em termos de porcentagem de relação, né? Então, veja que ajuda um pouco, né, o coeficiente de determinação, ajuda a entender o quanto uma variável está intrinsecamente relacionada com a outra. Mas, além disso, ela traz algumas interpretações ainda melhores, digamos assim, do que quando você avalia o coeficiente de correlação bruto. Olha isso, ó. Veja que no coeficiente de correlação, né, aqui eu coloquei variando de 0 até 1, veja que a gente tem aqui, né, diferença de 10 pontos para cada categoria, né, 0,10 para 0,20, a diferença aqui é de 0,10. A mesma coisa, né, de 0,30 para 0,40, 0,10, de 0,90 para 1, 0,10 também. Então veja que quando a gente avalia, né, a correlação a partir do valor bruto, a gente sempre vai tendo aqui, né, pontos, né, variações aqui de 0,10 para interpretar. Mas olha como isso fica aqui, ó, quando a gente avalia o R ao quadrado. Quando você eleva ao quadrado uma correlação de 0,10, isso só é, ó, 1% de variância compartilhada. Só que quando você eleva uma correlação de 0,2 ao quadrado, a gente já tem, ó, 4% de variância compartilhada. Então vejam, pessoal, que aqui, ó, nessa diferença aqui, por exemplo, de 0,20 para 0,10, que é uma diferença no valor bruto, né, de 0,10, a gente tem aqui 3% de diferença de variância compartilhada. Se a gente vai olhando, né, cada uma dessas diferenças aqui, você vai vendo que esse crescimento aqui ele vai crescendo, né, vai ser maior, cada vez maior. Então, por exemplo, ó, nessa diferença de 0,10 aqui, que é da correlação de 0,30 para 0,40, a diferença em termos de variância compartilhada já é de 7%. E ele vai crescendo, olha só, 11, 15, 19. Então, olha só, por exemplo, ó, você avaliar uma diferença de correlação que saiu, por exemplo, de 0,20, de 0,10 para 0,20, você vai ter aqui, ó, 3% de diferença em termos de variância compartilhada entre essas duas diferentes correlações. Mas quando
essa magnitude da correlação vai crescendo, por mais que a diferença bruta continue sendo 0,10, então, por exemplo, de uma correlação perfeita até uma correlação de 0,90, que é uma diferença de 0,10, em termos de variância compartilhada, ó, já é 19%. Então vejam, pessoal, que quando a gente começa a olhar, né, as correlações a partir da variância compartilhada, a gente vai tendo um pouco mais de noção do quão diferentes são essas correlações. Por exemplo, então imagina que você está fazendo uma associação entre duas diferentes variáveis. Então, por exemplo, a autoeficácia ocupacional, ela se correlacionou com engajamento no trabalho. E aí a correlação foi de 0,30, né? Então, 9% de variância compartilhada. Aí você pega essa autoeficácia ocupacional e correlaciona, por exemplo, com felicidade, por exemplo. E aí você encontra uma correlação de 0,40. Então veja que aí a gente já tem 16% de variância compartilhada. De 9% para 16% é quase o dobro, né? É quase o dobro de variância compartilhada, numa diferença de magnitude de correlação de 0,10. Então é importante assim você tá atento a esse tipo de interpretação, porque você vai ter um pouco mais de noção do quanto essas diferentes correlações que você tem no seu banco de dados, o quanto de fato elas se distanciam uma das outras. Beleza? Então eu acho particularmente, né, que você entender, né, o coeficiente de correlação ao quadrado, né, entendendo que isso aqui tem um crescimento exponencial, enquanto geralmente você interpreta isso aqui como um crescimento quase que linear, eu acho que ajuda bastante você a entender o que é que está por trás das associações entre as variáveis que você tem. Então, assim, obrigado, Juliana, pela dúvida. Espero que tenha ajudado aí outras pessoas. E lembre-se, nenhuma dúvida é boba, tá? Toda dúvida tem sua importância, né? O problema é você não tirar as dúvidas. Então é isso, pessoal. Fiquem bem. Se vocês têm outras dúvidas, me escrevam, comentem, enfim, né? Esse quadro, né, do hashtag Me Ajuda, ele só existe por causa de vocês. Então não deixem de me inscrever, beleza? Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com quem você acha que pode se beneficiar. Me procura também no Instagram, né? Eu não sei onde você está vendo esse vídeo, mas me procura no Instagram, no YouTube e no Facebook, que a gente está postando conteúdos quase que diariamente para vocês, beleza? Então era isso, pessoal. Fiquem bem e um grande abraço.